Maria Lúcia, obrigada por vir até aqui na Anajustra, nos atender a esse convite, né? Assim, nós queremos começar perguntando sobre o cenário atual, né? Qual é esse sistema previdenciário brasileiro que nós temos hoje, como ele funciona, né? O que entra na conta para que o servidor receba a sua aposentadoria hoje e qual é a sua avaliação sobre ele? Ok. Bom, em primeiro lugar, é uma alegria estar aqui conversando com todos vocês da Anajustra, muito grata por essa oportunidade. Obrigada. O modelo previdenciário que existe no Brasil é um modelo marcado pela solidariedade, pela universalidade. Nós temos dois regimes, um regime geral que está inserido na Seguridade Social. Então, a Seguridade Social abarca Previdência, Assistência e Saúde. Está lá no artigo 195 da Constituição, o seu financiamento por toda a sociedade, pelos orçamentos públicos e por diversas contribuições sociais e previdenciárias, pagas pelos trabalhadores e empregadores sobre a folha, pagas por todas as pessoas, incidentes sobre o consumo, a COFINS, ela incide sobre todos os bens e serviços, incidentes sobre o lucro, a contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS, as contribuições que incidem sobre venda de produção rural, sobre importações, sobre jogos de loterias. Todas as vezes que vocês vão fazer um joguinho de loteria, uma parte vai para esse financiamento da Seguridade Social. E essa Seguridade Social, desde a Constituição até 2015, inclusive, somente computando as contribuições sociais e previdenciárias, todas essas que eu falei, foram muito mais do que suficientes para pagar toda a conta da Previdência, da Assistência e da Saúde. E sobraram, todos os anos, dezenas de bilhões de reais, que foram desviados principalmente por meio do mecanismo da DRU, a desvinculação das receitas da União, para cumprir a meta de superávit primário e pagar juros da chamada dívida pública, que nunca passou por uma auditoria integral, diga-se de passagem. Então, esse sistema, ele foi altamente superavitário durante todos esses anos e nem precisou do aporte do governo que está previsto no artigo 195. Em 2015, essa sobra caiu para 13 bilhões, porque nos anos anteriores era 56, 78, mais de 80 bilhões de sobra em determinado ano. Então, assim, todos os anos era uma sobra imensa. No ano de 2015, essa sobra caiu para 13 bilhões. E por que caiu? Não houve nenhum aumento elevado das despesas. O que houve foi uma queda na arrecadação, principalmente por causa da crise que foi fabricada aqui no Brasil pela política monetária do Banco Central, que levou milhões de pessoas ao desemprego por conta da quebradeira geral de empresas de todos os ramos. Empresa quebrada não contribui, pessoas desempregadas e também na informalidade, porque a reforma trabalhista também empurrou milhões de pessoas para a informalidade, esses não estão contribuindo. Então, esse foi o problema. Agora, esse modelo da Seguridade Social que nós temos, ele é importantíssimo para a vida das pessoas, porque ele abarca não só a aposentadoria, ele contém uma proteção para todas as situações de vulnerabilidade, na velhice, na doença, na invalidez, na viuvez, na orfandade, na reclusão, no desemprego, na maternidade. Então, é um modelo que vários países do mundo invejam. E não há que falar em déficit. Então, esse sistema deficitário que eles começaram a propagar uns anos atrás, nessa campanha pró-reforma, ele não existe? De forma alguma. Olha, quem fala em déficit nunca prestou atenção no texto do artigo 195 da Constituição. Porque lá está explícito. A Seguridade Social, que é esse sistema que abarca Previdência, Assistência e Saúde, será financiado pelos orçamentos federal, distrital, estadual e municipal e pelas contribuições sociais e previdenciárias. A questão é que durante décadas
a arrecadação das contribuições foi suficiente. O governo nem precisou aportar recursos. Só a partir de 2016 que ele precisou aportar. Mas não há que falar em déficit. Olha, na Dinamarca, 75% do gasto público com a previdência e assistência social é pago pelo orçamento público. E ninguém chama isso de déficit, porque isso é investimento. Aliás, esse recurso arrecadado, ele movimenta a economia do país, porque as pessoas que recebem a sua aposentadoria, a sua pensão, os benefícios, ela adquire produtos, ela contrata ajudante, ela faz uma série de operações que movimentam a economia local e grande parte disso acaba voltando de novo para os cofres públicos por meio da arrecadação de tributos. Que outros países têm sistemas parecidos com o Brasil, né? E que outro modelo de um desses países poderia ser aplicado aqui, por exemplo? Olha, o ideal são exatamente esses países nórdicos, né? O modelo aplicado lá na Noruega, na Dinamarca, na Finlândia, ele é um modelo de assistência total, de cobertura total e interessante que os serviços prestados à população são públicos, desde o transporte público e de excelente qualidade, a saúde pública. Não há, até mesmo no Canadá, não tem saúde privada. A saúde pública, a previdência pública. E agora, o pagamento de tributos, o modelo tributário é outra coisa. Aqui no Brasil, por exemplo, nós convivemos com o escândalo da isenção sobre lucros distribuídos, o pagamento de dividendos. Isso é uma coisa que só o Brasil e a Estônia aplicam essa isenção. Nenhum outro país do mundo dá essa isenção, porque os maiores ganhos vêm exatamente da distribuição de lucros. Isso a própria tabela divulgada. Isso seria algo que a gente podia rever no nosso sistema atual? Claro, inclusive recentemente o PSB apresentou uma proposta para tributar a distribuição de lucros e dividendos e regulamentar a cobrança do imposto sobre grandes fortunas, que foi instituído desde a Constituição, mas nunca foi regulamentado. Só esses dois tributos, aplicando-se a faixas bem elevadas, por exemplo, no caso das grandes fortunas, seria tributada somente a faixa de pessoas que ganham acima de 320 salários mínimos por mês. Então, nós estamos falando realmente de grandes fortunas. Esses dois projetos juntos, eles arrecadariam mais de 1 trilhão em 10 anos, que é o que o ministro Guedes pretende economizar com a retirada de tantos direitos nesse modelo atual que nós temos na nossa Seguridade Social. Para fechar essa avaliação do cenário atual e o que a gente tem hoje, né? Esse atual problema de mercado brasileiro, que são cerca de 13 milhões de desempregados, né? E também os trabalhadores informais que a senhora tinha citado. Como isso impacta na nossa previdência atual? Olha, esse é um dos maiores impactos, porque nesse modelo de solidariedade, quando a economia está funcionando bem, não existe problema. Porque as contribuições estão sendo arrecadadas de todas as pessoas, as empresas estão pagando sobre o lucro, a folha de pagamentos, né, está arrecadando contribuições tanto dos trabalhadores como dos empregadores. O sistema está girando e tanto é que você vê desde a Constituição até 2015, inclusive, funcionou. Quando é que deixou de funcionar? Quando a crise financeira aqui no Brasil se agravou, que levou toda a esse desarranjo, não é? E aí esse grande volume de pessoas desempregadas e na informalidade não contribuem. E eu acho que seria importante as pessoas entenderem que crise é essa, porque a crise está servindo de justificativa não só para essa danosa PEC 6 de 2019,
mas ela serviu de justificativa para a reforma trabalhista. A grande justificativa foi essa: estamos numa crise, precisamos gerar emprego e aí retirar direitos. Ela serviu de justificativa para a Emenda Constitucional 95, que estabeleceu teto rebaixado de 2016 para todos os gastos com todos os ministérios, com todos os poderes executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, com todos os serviços prestados à população. Mas o que é que ficou fora da PEC do teto? O gasto financeiro com a dívida pública. Não entrou no teto. Então essa PEC foi para amarrar todo o desenvolvimento socioeconômico do Brasil para sobrar mais dinheiro para o gasto financeiro. A crise também está servindo de justificativa para as privatizações e para injustificadas benesses tributárias. Então, se as pessoas não entenderem que crise é essa, nós vamos acabar entregando os nossos direitos, o nosso patrimônio e ainda sujeitos a outros mecanismos que querem entrar aqui no Brasil, como a chamada securitização de crédito público, que quer se apoderar diretamente da arrecadação tributária, antes que os recursos alcancem o orçamento público. Então, é importante entender que crise é essa. Então, explica um pouco para nós, por favor, que crise é essa, então? Olha, a gente tem avaliado o comportamento das finanças no Brasil, nos deparamos com uma verdadeira produção dessa crise financeira. Em 2013, as taxas de juros, as taxas básicas, a Selic, estava em torno de 7%, 7,25% ao ano. O Banco Central começou a aumentar essa taxa em todas as reuniões do Copom. Ela foi subindo de forma galopante, chegou a 8, a 9, a 10, a 11, a 12, a 13, a 14, chegou até 14,25 em maio de 2015 e ficou aí por mais de um ano e demorou para cair. Então, ao mesmo tempo que houve esse aumento de uma taxa que praticamente dobrou, ela saiu de 7,25%, chegou a 14,25% em apenas 2 anos. Além disso, o Banco Central foi aceitando o depósito voluntário de volumes cada vez mais elevados de recursos que sobram no caixa dos bancos. Eu não estou falando do depósito compulsório, não. O depósito compulsório é obrigatório e é uma garantia de que o banco não vai emprestar o nosso dinheiro que está lá depositado. Todo o dinheiro, vai ter uma reserva de segurança. Esse é o depósito compulsório. Eu estou falando de um depósito voluntário, sem previsão legal, em que o Banco Central aceita o depósito do dinheiro que os bancos não conseguem emprestar. E por que os bancos não conseguem emprestar? Porque ele quer taxa de juros abusiva de mais de 200% ao ano, que empresas, pessoas desistem de pegar aquele dinheiro, não se animam a tomar emprestado um volume tão elevado de dinheiro. Então, o que acontece? Esse volume de dinheiro chegou a R$1 trilhão no final de 2015, início de 2016. E como é que o Banco Central faz? Ele aceita o depósito voluntário, entrega título da dívida pública para os bancos. À medida em que os bancos detêm os títulos, eles recebem uma remuneração diária. O gasto com essa operação custou para os cofres públicos, nos últimos 10 anos, 754 bilhões de reais, sem atualização monetária. Se atualizarmos de 10 anos para cá, de 9 para cá, o que a gente viu em cada balanço do Banco Central, a gente chega no trilhão. Então, enquanto a nossa economia, apesar de um crescimento baixo, em média de 2%, produziu 1 trilhão de superávit primário até 2014, produzimos muito mais de 1 trilhão de superávit na Seguridade Social até 2015. Onde é que estava o déficit? O déficit estava no Banco Central,
sangrando centenas de bilhões de reais para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Essa operação, ao mesmo tempo, gerou essa despesa brutal, gerou dívida pública, porque para esterilizar esse trilhão, o Banco Central entregou o título da dívida para os bancos e mais, secou o dinheiro na economia, empurrando as taxas de juros de mercado para patamares abusivos. E essa foi a principal causa de quebradeira de empresas, que não tiveram como acessar capital de giro para rolar a sua atividade econômica. Então, se nós não entendermos isso, como foi fabricada a crise, nós estamos correndo o risco de entregar o nosso patrimônio. Eu gosto de dar um exemplo. Eu gosto de dar um exemplo seguinte, porque às vezes a pessoa fica assim, não, mas como é que foi produzida? Raciocinem comigo. Se esse R$ 1 trilhão, o Banco Central falasse, bancos, não vou mais remunerar essa montanha de dinheiro. Tomem aqui o seu 1 trilhão. Você acha que os bancos iam ficar com esse dinheiro na gaveta? Claro não. Que não. Eles iam querer emprestar. Iam baixar os... E para emprestar, você já falou, baixar os juros. Ia baixar os juros. O que seria da nossa economia irrigada com R$ 1 trilhão a juro baixo? Totalmente o oposto. Não tem crise. Então, esse aspecto é muito importante. O que provoca crise no capitalismo é quebra de bancos, que foi o que aconteceu lá nos Estados Unidos em 2008. Todo mundo lembra do Lehman Brothers e dos outros, que foram considerados grandes demais para quebrar. Outro fator, quebra de safra. Outro fator, guerra. E o outro, adoecimento da população, de tal forma que não tem quem trabalhe. Nenhum desses fatores aconteceu aqui no Brasil. Aqui, bancos lucram mais do que qualquer outro lugar do planeta. Nós temos batido recorde de safra. Nosso povo, apesar da exploração, está ávido para trabalhar e não tivemos guerra. Essa crise que nós enfrentamos aqui foi fabricada por essa política monetária. Que esse mecanismo que eu falei aqui foi o principal. Existiram outros. O escândalo do swap cambial, os juros altos demais e vários outros mecanismos do sistema da dívida, que eu convido as pessoas para acessarem a página da auditoriacidadã.org.br para entenderem bem esse esquema. E o que precisaria, então, analisando o sistema atual, né? E deixando a PEC 6 de lado, o que precisaria ser revisto nesse sistema para que a gente conseguisse contornar um pouco dessa crise, enfim, e seguir com o nosso sistema previdenciário? Olha, para o nosso modelo de solidariedade dar certo, a economia tem que estar funcionando bem. Então, a principal reforma que nós precisamos nesse momento é a reforma da política monetária do Banco Central, tá? E ele quer o contrário, ele quer a sua independência para ficar livre para fazer essa reforma sem interferência política alguma. Porque se a economia estiver funcionando bem, com acesso a crédito, as empresas vão voltar a funcionar, as pessoas voltarão a ter emprego e renda. E a arrecadação tributária, não só das contribuições da Previdência e assistência, saúde, as arrecadações das contribuições, mas toda a arrecadação tributária vai aumentar com a atividade econômica. Os especialistas já fizeram um cálculo que se nós tivéssemos continuado naquele crescimento pífio de apenas 2%, nós teríamos continuado a produção de superávit primário, continuado a produção de superávit na Seguridade Social e não teríamos essa justificativa que está sendo usada aí pelo governo para colocar essa PEC, que na verdade não corrige eventuais desajustes que todo país, de tempos em tempos, faz algumas correções. Para isso, deveriam ser convocados os especialistas que estudam a questão da Previdência há décadas. Eles não foram chamados. Então,
poderiam ser feitos ajustes, sim, sem retirar direitos das pessoas, principalmente dos mais pobres. Aí, nesse caso, nós temos que fazer o contrário, melhorar o nível de alguns benefícios, porque um salário mínimo é muito baixo, não dá para a pessoa sobreviver. Nós teríamos que melhorar o alcance dos benefícios, porque ainda tem muitas pessoas que não são alcançadas pela assistência social. É uma vergonha para um país riquíssimo como o Brasil, nona economia mundial, rico em todos os sentidos, não só nas nossas riquezas de petróleo, minérios, água, terra agricultável e matrizes energéticas, etc., mas em dinheiro. Olha só, dados de dezembro de 2018. Nós possuíamos 1.130 no caixa do Banco Central, remunerando a sobra de caixa dos bancos. Nós possuímos 1.270 bilhões no caixa único do Tesouro Nacional e 1,5 trilhão em reservas internacionais. Isso dá 4 trilhões líquidos. Então, além de todas as nossas riquezas naturais, nós somos a nona economia mundial, nós temos 4 trilhões líquidos em caixa. É uma vergonha termos irmãos e irmãs brasileiros julgados nas ruas, totalmente abandonados e pessoas sem a mínima condição de sobreviver, com todo o potencial para estarem empregadas, para estarem exercendo uma atividade, não estão. Por quê? Por conta dessas políticas que quebram a possibilidade das empresas sobreviverem, não é? Então, a reforma que a gente precisa é uma reforma mais ampla. Nós não podemos pegar o tabuleiro da economia e das finanças e pensar apenas a questão da previdência e querer resolver isso, deixando essa política monetária insana, esse modelo tributário totalmente invertido, em que quem paga mais são os mais pobres, e atacando o pouco que nós temos, que é que é a Seguridade Social. Essa é a maior conquista social do povo brasileiro. É o pouco que o povo brasileiro possui, mas que já é impressionante. O amparo e o leque de benefícios que precisam ser melhorados e não destruídos. Essa PEC 6 destrói